Pela primeira vez em décadas, Brasil e Estados Unidos enfrentam um conflito diplomático com repercussões globais. Tarifas, sanções e acusações escancaram uma tensão que coloca o STF no centro do embate. Agora, Augusto Nunes, eu não me recordo de uma crise institucional entre Brasil e Estados Unidos desse tamanho. Não, nunca houve. Nunca houve? Nunca houve. Desde que os dois países existem aí, como nações independentes, sempre se deram muito bem, foram aliados naturais. Sempre aliados? Sempre. E agora tá estranho, né? Olha, houve, para não deixar passar esse registro aí, houve um atrito muito disfarçado aí quando a mulher do presidente americano, que durou pouco. Durou pouco foi o Carter? Não, o Kennedy. Cumpriu o seu mandato. Não, mas foi bem o Jimmy Carter. Jimmy Carter. A mulher dele veio ao Brasil para tratar de direitos humanos. Tal. O presidente era o general Geisel. E ele ficou muito incomodado com aquilo, não deu a menor atenção para... Era a Rosemary. Cagou. Carter cagou. E depois, quando o Carter veio ao Brasil, já como ex-presidente, ele quis ter uma conversa com o Geisel e o Geisel recusou. Tá. Esse foi a única vez que... Olha, o mais longe aí que os dois países chegaram foi isso aí. Nunca, aliança natural, né? No Vargas, o governo Vargas, quando ele estava alinhado com a Alemanha, bastou os Estados Unidos se alinharem contra que o Vargas ele retrocedeu para ficar alinhado com os Estados Unidos. Mas é difícil a turma peitar os Estados Unidos, Estados né, Unidos. Porra, Estados Unidos. Quem que tem a manha, Tem que peitar, nós somos a da América, né? Acho que é isso. Até o nome do Brasil, lembra? Era a República dos Estados Unidos do Brasil. Já foi isso aí. Mas nós estamos peitando mesmo. Até a Fafá de Belém fez piada semana passada. É mesmo? A nossa peitando os Estados Unidos é algo significativo. Ela é a nossa Ella Fitzgerald, né? Mas isso aí é o maior piro que eu já vi. É mania de grandeza. E realmente coisa de quem se acha capaz de tudo. E ninguém é. Ninguém é. O Supremo foi longe demais dessa. Você está dizendo que o Alexandre não é capaz de tudo, mestre? Ele é capaz de tentar tudo, mas ele não consegue brigar contra os Estados Unidos, né? Ninguém consegue, eu acho, né? Ninguém consegue, pô. Olha, o Hélio Gaspari, ele tinha uma teoria para explicar a guerra das Falklands, que só os argentinos chamam de Malvinas, que era interessante. Ele disse o seguinte, que o general Leopoldo Galtieri, que era o presidente da Argentina, o ditador lá, e bebia pra cacete. É mesmo? Era... Fim da tarde... Verdade? Bebia? Bebia pra cacete. E ele era fisicamente parecido com o George C. Scott, o ator que fez o papel do General Patton no filme que trata da vida do Patton. E aí o cara, ele confundiu o personagem com o ator com o personagem. Entendi. E ele era parecido com o George C. Scott, mas ele achou que era o general. Patton, o general. Que foi fraco, né? E aí que resolveu ganhar da Inglaterra, que tal? A marinha inglesa. E quanto de distância quando eu vi a rainha mandando na nau Capitânia o filho, eu falei, ele não veio morrer na Argentina. Não veio. O Alexandre de Moraes é fisicamente parecido com o Yul Brynner. Ele é fisicamente parecido com tudo que não presta, ele tá né? achando, ele tá naqueles 7 homens e um destino. Aliás, são 7 hoje. E aí resolveu brigar com os Estados Unidos. Vocês acham que dá para brigar com os Estados Unidos? Eu acho que não dá. Acho. Pronto. Acho difícil, né? É uma situação que eu posso dizer assim, muito estranha, porque daqui a uma semana, né? Daqui a exatamente uma semana, começa a entrar em vigor. Mas vai rolar essa taxação? O que você acha que vai acontecer? O Trump, ele começou o mandato dele fazendo aquela tabela, né? Ele falou, esse país tantos por cento, esse país tanto por cento, aí a coisa ia, voltava. Isso, Pavinato?
Para tu me entender. Primeiro, para trazer um pouco de reciprocidade. Os Estados Unidos sempre praticou o livre comércio. Né? Ele foi o país que mais encampou a bandeira do livre comércio. Então, todo mundo taxava o produto que os Estados Unidos vendiam e os Estados Unidos não taxava de quem comprava. Então, ele começou a trazer um pouco de reciprocidade nessas relações bilaterais entre países, até mesmo porque as políticas que ele quer fazer lá dentro, ele não quer aumentar o imposto direto de ninguém. Exato, mas isso acaba indiretamente aumentando imposto, porque qualquer produto que se importa, você põe imposto, você aumenta o preço do produto final, você causa inflação para o consumidor, e a inflação é uma forma de confisco monetário também, se a gente parar para pensar, sim. Quando o produto sobe por uma política de governo, você está tirando dinheiro. Então é um cálculo bastante complexo, e ele acabou indo e voltando com relação a vários temas. Chegou a uma época daquela escalada de mais de 100% em produto chinês. Então ele vai e volta, vai e volta, ele vai negocia, e volta. Né? Ele é um negociante. Quando o Bolsonaro assumiu a presidência em 2019, o Trump era presidente dos Estados Unidos. Vale lembrar, ele aumentou o alumínio. Ele aumentou, ele levou para 25%. Mas foi negociado. Na época se mantinha, como sempre se manteve, uma relação com os Estados Unidos. Então aí isso não deu em nada. E quando ele mandou essa carta pro governo brasileiro, dizendo que se o Brasil não respeitar o Brasil, o que é Brasil respeitar o Brasil? É o Brasil respeitar a sua lei. Porque um Estado, né, falam de golpe de Estado porque estão ameaçando uma instituição, um juiz ou uma autoridade. O Estado não é nada disso. O Estado não é o juiz, o Estado não é o STF, o Estado não é o presidente, o Estado não é o vice, o Estado não é presidente da Câmara, o Estado não é presidente do Congresso. O Estado, ele tem 3 componentes. O Estado brasileiro é a soma do território brasileiro, do povo brasileiro e do direito brasileiro. A composição de Estado é território, povo e direito. Então o direito brasileiro diz que não pode ter um processo criminal sem o devido processo legal que está estipulado tanto na Constituição quanto nas leis especiais e no Código de Processo Penal. Aí se você sabe ler, se você não for cretino a ponto de não querer ler e dar opinião, você até entra numa conversa, não, está sendo respeitado. Por exemplo, o acórdão... Está exigindo muito do Lula. Não, mas o Lula não. O Lula está chupando uma jabuticaba nesta hora, ó. Com a janja. Com a janja. Chupando gostoso aquela jabuticaba, sabe? Bem gordinha. Né? Direto, sabe? Chupando ali direto do pau da jabuticaba. Isso, né? Isso que é bom, ela cresce no pau. Exatamente. Né? E você veja bem. Isso aí que você acabou de dizer, eu aprendi na escola bem no começo. A gente precisa ler. Né? A lei fala. A decisão do STF, que admitiu as ações penais contra o Bolsonaro, ela diz: respeitou-se integralmente o texto da Lei 8.038 de 1990, que é a lei especial que regula o procedimento criminal em processos originários do STF. Aí quando você lê a Lei 8.038 de 1990, ela é frontalmente contrariada nos principais artigos. Porque essa lei, ela diz que, só para ficar em um exemplo, a Procuradoria-Geral da República, ela tem 5 dias de prazo para apresentar uma denúncia a partir do momento que ela recebe o relatório da Polícia Federal. 5 dias. Certo. Porque nós estamos tratando de uma possível denúncia dentro de um inquérito com um investigado preso. Vários investigados presos. Então a lei dá 5 dias. A Polícia Federal entregou para o PGR, o Paulo Gonet, o relatório no dia 26 de novembro de 2024. Então o prazo são 5 dias úteis. Acabava no dia 3 de dezembro. Ele apresentou essa denúncia no dia 18 de fevereiro desse ano. Passou um pouquinho. Um pouquinho. Bobagem. De 3 de dezembro para 18 de fevereiro. Bobagem. Aí como é que você vem falar, sabendo ler, que ele está certo ao dizer na decisão que se cumpriu integralmente a Lei 8.038, quando não foi? Basta ler. Basta ler. O que eu quero saber é o seguinte, como é que o advogado que está aí sendo parte desse processo recorre a quem contra exatamente só esse princípio básico que você falou, que está lá na Constituição, nessa lei específica?
Contra quem? Alguém deve ter falado. Porque tem um juiz aí. Tem um juiz. Recorre ao próprio juiz que fez isso aí. Não pode recorrer a outro juiz? Não, o Supremo faz sorteios que dão sempre o mesmo resultado. E lembrando que o Barroso permitiu que o UOL levasse uma equipe de auditores para checar como funciona aquele sistema eletrônico de sorteio. Quando você entra numa ação, tem um sistema eletrônico de sorteio. Caiu para tal juiz. Caiu para aquele. É a sorte, é a alha. Aleatório. Mas é eletrônico. Aí falaram assim, a gente não está confiando muito nisso, podemos auditar? Fala, pode. Chegou na véspera e falou pique, número com mais, ninguém pode olhar. Isso aí. Aí você fica, qual é a impressão que o povo fica disso aí? Porra, qual a impressão? Aí não tem para quem recorrer. Tem o Supremo Tribunal Federal. Muita gente critica a composição dele, mas o grande problema é o seguinte. A Constituição fala o que sempre falou, né, dos ministros do Supremo. Podem ser ministros supremos brasileiros, a partir de tantos anos, e que tenham notável saber jurídico. Notável é público notório. É aquele cara, assim, que se você é do direito, você fala... Desde a faculdade, não, esse cara é bom, ele é uma referência teórica. Quando eu entrei na faculdade, a gente tinha o Moreira Alves. O ministro Zé Carlos Moreira Alves, ele dava aula lá no Lago de São Francisco. Quando ele chegava, a gente não falava que ele tinha notável saber jurídico, ele tinha santíssimo saber jurídico. Esse já a gente fazia o nome do pai. Livros, Exato, a gente fazia o nome do pai para esse homem. Aí né? você vê hoje gente que não tem uma obra escrita, não tem titulação, não fala lé com cré, então você loteou o Supremo, você tirou a qualidade do Supremo, porque o espírito, né, dessa instituição é o notável saber dos seus componentes. E tem um ministro antigo, ex-presidente do STF, Nelson Hungria, ele costumava falar que o Supremo tem o direito de errar por último, ele fazia essa brincadeira. Porque depois do Supremo não vê mais nada na justiça brasileira. Então não tem para quem recorrer. É desesperador. Mas o que eu tô falando é de decisões monocráticas. Não tô falando do pleno. Falar em decisão monocrática, só dando uma volta aí no que estamos falando e voltaremos ao assunto em seguida. Tem o Dias Toffoli, que foi reprovado 2 vezes no concurso de ingresso na magistratura paulista. Ele não gosta quando eu digo isso, então é por isso que eu digo sempre. Ele não podia ser juiz em Taquaritinga, onde eu nasci. 2 vezes ele tentou, 2 concursos. Reprovado. Foi presidente do Supremo já, vai ficar lá mais alguns anos, se isso continuar. Já deve estar o quê? Uns 15 anos já? Por aí, ele começou em 2012 para interferir no julgamento do mensalão. Aqueles recursos, como é que chama? Embargos infringentes. Embargos infringentes, que nem existem mais. Esse cara, todo dia ele devolve dinheiro que foi entregue espontaneamente por ladrões do Petrolão. Ele está devolvendo 10 bilhões para isso aqui, 15 bilhões, enquanto também com decisões monocráticas, o Alexandre e os outros parceiros ali, como os aliados, como dizem os americanos corretamente, seguem o baile. Não dá. O Brasil inaugurou um negócio que tem que chamar de ditadura do judiciário. O Toffoli entrou em 2009, é a primeira Augusto. do mundo. Ele é a nomeação do Lula ainda, 2009. Eu falei 15 anos. Porque já estava rolando o processo do mensalão. Sim, exato. Para mudar o voto lá pro DC não entrar em quadrilha. Exatamente. Eu sou meio burrão. E um cara desse, quando entra, ele sai igual o Papa quando morreu, não? Quando que ele sai? 75. Só com 75 anos. Só com 75, tá? Só. Era 70, mas daí, quando a Dilma era presidente, queriam... Olha a cagada, né? Queriam evitar que ela nomeasse mais um, aí mudaram a lei de 70 para 75. 75. Porque se fosse ainda a lei antiga, o Gilmar Mendes já tinha saído. Já. Carmen saía esse ano. Carmen Lúcia já tinha saído. O Fux ou o Fachin já tinham saído, por exemplo. Já. Entendi. Então foi para 75. Tem que ter 10 anos, né? Deveria ter 10 anos. O Supremo ser notícia com frequência já é uma disfunção aí. Uma coisa... É igual o futebol, né? Quando o juiz aparece mais do que o jogo. Exatamente. Agora, o juiz Margarida, lembra do Margarida? Maravilhoso. Nós falamos, como estamos falando aqui, é necessário que se fale
do Supremo todo dia. Todo dia nós somos obrigados, né, Bavi? A gente tem que falar do Supremo. Aparece uma nova. Não, e você olha jornal, o Globo, porque eles só falam com o Globo, né? Ministros do Supremo, de forma reservada. Sendo que o ministro é proibido, por lei, de falar com a imprensa de casos que estão sob júdice, que estão para ele julgar. É proibido. Assim, é flagrantemente. Mas quem proibiu? O Supremo? Não, a lei proíbe. A lei orgânica da magistratura. Não marca a lei. Você não fala fora dos autos. Sobre o alto ainda, não pode. Eles dão entrevistas em off. Em off. E o que eu achei mais absurdo... a Globo transforma em verdade oficial. E o que eu mais me espanto foi essa última... Isso me espantou. Ali eu falei, cara, quer dizer, diante de toda essa loucura, foram eles pedirem para eles formularem a lei da imprensa, das redes sociais. Eles querem... apresentar o Congresso. Você vê a loucura, ó. Nós estamos falando... Isso eu achei um absurdo, nós estamos falando de lei e de judiciário, nesse exato momento. O Supremo, ele saiu tanto da função que a maioria do pessoal no chat aqui acha que a gente está falando de política. Exato. Porque hoje você fala de Supremo, o povo acha que você está falando de política. Exatamente. Não, você fala eu estou falando do direito, eu estou falando da Lei 8.038, por exemplo, artigo 1º. Não estou falando de política, estou falando o que está escrito na lei. Então eles estão tão protagonistas do noticiário que o pessoal acha que estão falando de política. Porque eles viraram personagem político. Então, mas é isso aí, exatamente esses excessos, esses abusos, né, que estão flagrantes, de acordo com o que está escrito na Constituição, que os Estados Unidos resolveu interferir, ou não? Os Estados Unidos está interferindo exatamente nisso. Está interferindo nisso e apresentando argumentações legais. Só um adendo. Muita gente fala sobre soberania, mas existe um tratado entre os países, né? Caso alguém passe por cima, o tratado passa a atingir o país. É por isso que não é soberania. Ou eu estou equivocado? Tá certo, é isso aí. Não é? É isso aí. Eu faço um acordo aqui bilateral. O Pavinato estava falando na primeira fala dele, né, sobre o que é uma soberania. Então, a lei não pode funcionar assim. Aliás, um país com medo não é democrático. O brasileiro tem um medo vago aí de alguma coisa que possa acontecer, porque pode acontecer tudo. A última pesquisa da Atlas Intel trouxe que a maioria dos brasileiros reputa o Supremo como a maior ameaça à democracia brasileira. Caramba. Foi a última da Atlas Intel, começo do mês de julho. Cabe ao Supremo defender a Constituição. Eles acabaram com a Constituição, não está mais em vigor. Na prática, não está mais. Isso não é falar de política. Isso é falar da situação do país que atinge o bolso do brasileiro, atinge o sono do brasileiro, atinge a vida do brasileiro. Valeu por acompanhar até aqui. Se curtiu o papo, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!